E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos resolver essa questão de recorrência que caiu no Enem de 2023. O curioso é que no curso de recorrência tinha uma parecida com a letra B e no curso Enem Gold a gente resolveu uma igual à letra C. Olha só, a letra B a gente vai utilizar esse mecanismo aqui, ó. Eu vou explicar com calma, mas é isso que a gente vai fazer ali na letra B. Olha só, tem duas aqui no curso de recorrência onde a gente vai utilizar esse mecanismo, ok? E aquela letra C, que você tem que resolver aquela recorrência, nós fizemos aqui no curso Enem Gold no dia 16 de 2 de 2023. Isso aí, galera. Em fevereiro aqui, ó, a gente resolveu a recorrência xn mais 1 igual a xn mais 5 elevado a n. E nesse caso aqui, a recorrência é com o 3 elevado a n. Caraca, legal, né, galera? Então, vamos lá. Escreveremos números no sistema decimal utilizando apenas os algarismos 3, 4 e 6. Quantos números com até n algarismos podemos obter? Bem, isso daí é muito fácil. Por quê? Na letra A, se você tem um número com um algarismo só, você tem 3 possibilidades para ele, né? Ou pode ser o 4, ou o 6, ou o 3. Já com 2 algarismos, nós temos 9 possibilidades. 3 no primeiro número, né, no primeiro ali, algarismo, e 3 no segundo. Então, nós temos aqui o 3 elevado a 1, aqui a gente tem o 3 elevado a 2, e assim por diante, né? Se você tiver 3 termos, aí você tem 3 possibilidades no primeiro, 3 no segundo, 3 no terceiro, você tem 3 elevado a n. 3 elevado a 3, perdão, já me empolguei aqui. E quando você tiver n algarismos, aí o que vai acontecer? Você vai ter 3 elevado a n. Por quê? 3 nesse daqui, possibilidades, 3 nesse, etc, 3 nesse. Então, o total vai ser essa soma aí. O total vai ser o 3 elevado a 1, mais o 3 elevado a 2, mais etc, até o 3 elevado a n. Isso daí é uma soma de termos em PG. Então, isso daqui vai ficar o primeiro termo, vocês se lembram como é que é? Ó? Sn é igual ao A1 vezes a razão elevada a n menos 1 dividido pela razão menos 1. Nesse caso aí, quem que é o A1? É 3. O A1 é 3, a razão também é 3. Ah, então acabou, né? Que a gente vai ficar então com o A1 que é 3, vezes a razão que é 3 elevado a n, menos 1, dividido aí por 2. Então, esse daí é o total de números com até n algarismos, ou seja, números com um algarismo, com 2 algarismos, com 3, até n. Pronto. Esse item A, ele é bem tranquilo. Agora a gente vai resolver o item B. Então, presta atenção. Seja a n a quantidade de números com exatamente n algarismos, nos quais o algarismo 6 aparece uma quantidade ímpar de vezes. Deduza que A1 é 1 e que a n satisfaz essa recorrência aqui. Então, você tem que deduzir. Então, vamos lá. O A1, ele é 1 exatamente por quê? Deixa eu botar aqui, letra B. Olha só, vamos ver quais são as sequências que têm um número só. Ou ela tem o número 3, ou ela tem o número 4, ou ela tem o número 6. Então, com um número só, quantas sequências a gente tem de tal maneira que o 6 é ímpar? Só tem uma, essa daqui. Então, significa que o A1 ele é igual a 1, só tem uma sequência com o número 6 onde ele é ímpar, onde ele aparece uma quantidade de vezes ímpar, né? Ele não é ímpar, claro, ele aparece uma quantidade de vezes ímpar. Só para você visualizar, vamos ver quem é o A2. Olha só, teremos agora para o A2 uma quantidade de 2 algarismos, um número com 2 algarismos. Então, olha só o que a gente vai ter. Claro que eu poderia utilizar combinatório aqui, mas eu quero fazer direitinho para vocês visualizarem. Pode começar com 6, e aqui você pode ter o 3, pode começar com 6 e aqui você ter o 4.
pode começar com 3 e você tem o 6, pode começar com 4 e você tem o 6. Então aqui você tem quantas sequências onde o 6 aparece uma quantidade ímpar de vezes. Então aqui eu tenho 4. Então significa que o A2 ele é igual a 4. Então entenderam aí, mais ou menos? Mas ele só pediu o A1, o A2 foi só para vocês visualizarem o que acontece. Ok. Então, o A1 ele é realmente 1, porque o 6 aparece uma quantidade ímpar de vezes apenas uma vez, quando o número tem um algarismo só. Show de bola. Agora ele quer, né, que você deduza essa recorrência aqui. Então, como eu falei para vocês, lá no curso de recorrência, nós já fizemos exercícios desse tipo e a gente vai utilizar essa estratégia aqui que eu comentei com vocês, ok? Então vamos lá que eu vou explicar. Imagine que você tem uma sequência de n mais 1 elementos. Por que n mais 1? Porque aqui a gente tem o AN mais 1. Então, vou pegar uma sequência com n mais 1 elementos. Aí, olha só. Peguei aqui, vou colocar aqui os pauzinhos. E vou duplicar isso daqui, porque eu vou precisar de mais, mas vocês vão entender. Então, deixa eu colocar essa aqui embaixo. E deixa eu colocar essa aqui embaixo também. Ok. Então, eu vou fazer o seguinte. Essa estratégia que a gente utilizou naquelas questões consiste no seguinte. Você vai considerar que o AN mais 1 é solução. Então, considerando que o AN mais 1 é solução, eu estou falando o seguinte. Ó, AN mais 1 é solução. Então, eu estou falando que a n mais 1 tem quantidade ímpar de 6. Ok? Então, se o n mais 1 é solução, então temos ali uma quantidade ímpar de número 6. Agora, se eu falar para você que o AN é solução, então significa que o AN tem uma quantidade ímpar de 6. Ok? Então, eu vou desmembrar esse AN mais 1. Essa é a técnica, a gente vai desmembrar. Então, eu vou considerar o seguinte. Isso tudo aqui tem N mais 1 termos. Deixa eu escrever isso direito para a gente não se confundir. Isso tudo aqui tem N mais 1 termos. Então, daqui até aqui tem N mais 1 algarismos, melhor dizendo. Então, aqui tem N mais 1 algarismos. E aí, nós vamos considerar o seguinte. Nós vamos considerar uma quantidade menor de algarismo. Uma quantidade de N algarismos, onde nós tenhamos uma quantidade ímpar de 6. Então, eu vou considerar esse cara aqui, ó, todo esse cara aqui, eu vou considerar que ele é o AN. Se eu estou considerando que ele é o AN, então aqui tem uma quantidade ímpar de 6. Então aqui tem uma quantidade ímpar de 6. Ué, só que todas essas sequências que tem N mais 1 termos, ou elas começam com 3, ou elas começam com 4, ou elas começam com 6. Então, vou botar aqui, ó. Já que tem uma quantidade ímpar de 6, então ela só pode começar com 3 ou com 4. Imagine que essa daqui comece com 3. Então, essa daqui, que também tem uma quantidade ímpar de 6, essa daqui começa com 4. Agora, tem uma sequência que começa com 6. Se tem uma sequência aqui que começa com 6, então essa daqui não pode ter uma quantidade par. Perdão, não pode ter uma quantidade ímpar. Por quê? Se aqui tem uma quantidade ímpar, com esse 6 aqui, o AN mais 1 vai ter uma quantidade par. Então, quando começa com 6, ali a gente tem uma quantidade par. Então, vou escrever o seguinte. Eu vou escrever aqui, ó, que nós temos, vou colocar uma abóbora. Aqui nós temos um KN
de tal maneira que aqui a gente vai ter quantidade par de 6. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, o Kn não é solução. O Kn, ele tem uma quantidade par de 6. Só que olha só, o AN mais 1 é a soma dessas sequências. Porque uma sequência ela começa com 3, a outra começa com 4 e a outra começa com 6. O AN mais 1 ele é a soma dessas sequências. Então, eu vou escrever aqui o seguinte, ó. Vou escrever, deixa eu mudar aqui para o azul. Nós vamos escrever o seguinte. Nós vamos escrever que o AN mais 1 ele é essa sequência aqui, que tem uma quantidade ímpar de 6 e começa com 3, então ele é o AN, mas ele também é uma quantidade que tem uma quantidade de 6 ímpar, mas a sequência, nesse caso, começa com 4, então ele é mais esse AN, então mais AN, e ele é também essa sequência aqui, onde temos uma quantidade par de 6 aqui, só que ela começa com 6. Então, o AN mais 1 ele continua tendo uma quantidade ímpar de 6. Para ali, com mais aquele 6 do lado de fora, vai dar uma quantidade ímpar de 6. Então, eu tenho ainda mais esse Kn. Pronto, estou aqui. Aí eu vou olhar lá para a recorrência que ele quer que eu chegue. Quando eu olhar lá para a recorrência que ele quer que eu chegue, nós temos aqui um AN. Opa, eu também tenho um AN aqui. E eu tenho aqui um 3 elevado a n. Cara, se eu conseguir mostrar que isso daqui é 3 elevado a n, acabou o problema, né? Aquilo tem que ser 3 elevado a n. Mas como é que eu vou mostrar isso? Simples. O AN tem uma quantidade de 6 par. O Kn tem uma quantidade de 6 ímpar. Então, ou o número tem números em quantidade par de 6, ou ele tem quantidade ímpar. Quando eu somar os dois, eu tenho um total. Então, isso daqui é exatamente o total, onde nós temos um número com exatamente n elementos. Ué, e como é que é o total de um número que a gente tem ali exatamente n algarismos, perdão? Ué, se o número tem n algarismos, então vamos lá, coloquei aqui, ó, tem n. A gente viu ali do item A que quando tem n eu tenho 3 possibilidades aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Então, o total aqui é de 3 elevado a n, porque aqui eu tenho n algarismos. N algarismos. Ah, então significa que o AN mais 1, ele é igual, então, ó, o AN mais 1, ele é igual ao AN, mais isso tudo aqui é o 3 elevado a n, que é o AN. É uma sequência que tem uma quantidade par de algarismos 6, mais o Kn de ímpar, né? No AN tem uma quantidade ímpar de algarismos 6, mais o Kn, onde nós temos uma quantidade par de algarismos 6. Beleza, galera? Então, a gente tem que o AN mais 1 é igual a AN mais 3 elevado a n para todo n maior ou igual a 1. Então, essa é a técnica que a gente utilizou aqui, nesses dois exercícios. Então, nós trabalhamos com isso daqui no curso de recorrência lá no site brunoglass.xyz. É a técnica de você reduzir a quantidade de termos. Nesse caso, nós tínhamos n mais 1, reduzimos para n e analisamos os termos iniciais. Ou começa com 3, ou começa com 4, ou começa com 6, ok? Tranquilo. Agora a gente vai para o item C. Como eu falei para vocês, esse item C a gente resolveu lá no curso, né? Só muda o 3 ali para 5. Então é bem tranquilo aqui, ó. Resolvemos aqui. No lugar do 3 é um 5 e pronto, só fazer essa soma aqui, que é conhecida como soma telescópica, e acabou o problema. Então vamos lá resolver o item C.
Então, no item C, resolva a recorrência do item B. Então, a gente tem o seguinte, quando eu jogar o 1 aqui, eu vou ficar com 2, que 1 mais 1 é 2. Então, eu vou ficar aqui com o A2 é igual ao A1, não 9, A1, mais o 3 elevado a 1. E depois, o A3 vai ser igual ao A2, mais o 3 elevado a 2. Porque agora eu joguei o 2 aqui. E 2 mais 1 dá 3. Joguei o 2 aqui, ficou 2. Joguei o 2 aqui, ficou 2. E assim por diante. E aqui a gente vai ter o AN, ele é igual ao AN menos 1, mais o 3 elevado a N menos 1. Beleza, galera. Agora é só somar tudo aqui. Quando eu somar tudo, esse cara vai embora com esse vai embora com esse daqui vai embora com esse, e ficamos aí com AN igual ao A1 mais o 3 elevado a 1, mais o 3 elevado a 2, mais etc., mais o 3 elevado a n menos 1, ok? Só que o A1 a gente descobriu pelo item B, né, que ele é 1 mesmo. E o 1, galera, é 3 elevado a 0. O 1 é 3 elevado a 0. Então, vou escrever assim. Ó. A gente tem que o AN ele é igual a 3 elevado a 0, mais 3 elevado a 1, mais 3 elevado a 2, mais etc., mais o 3 elevado a n menos 1. Então, fazendo a soma dos termos em PG, a gente tem aqui, ó, que o AN é igual ao primeiro termo, que é 3 elevado a n, 3 elevado a 0, perdão, vezes a razão, que é 3, elevado à quantidade de termos. Ué, quantos termos nós temos daqui até aqui? Nós temos exatamente n termos, porque do 1 até o n menos 1 temos n menos 1 termos. Com mais esse termo aqui, nós temos n termos. Por isso que eu joguei logo esse 3 elevado a 0 no lugar do 1, para fazer logo tudo de uma vez. Então, aqui a gente tem 3 elevado a n menos 1 dividido pela razão menos 1. 3 menos 1. Então, a gente fica aqui com o 3 elevado a 0 é 1. E aqui ficamos com 3 elevado a n menos 1 dividido por 3 menos 1, 2, para todo n maior ou igual a 1. Aí, eu quero verificar se eu não errei, eu jogo logo n igual a 1 aqui para ver o que acontece. Então, quando o n for 1, aí a gente vai ter que o A1 vai ser igual a 3 elevado a 1 menos 1 dividido por 2. 3 elevado a 1, 3, menos 1, 2, dividido por 2, 1. Ok. E eu já tinha verificado quem é o A2. Vou conferir aqui, que eu não quero perder ponto, vai que eu errei alguma coisa. Então, eu vou ter 3 elevado a 2 menos 1 dividido por 2. 9 menos 1, 8. 8 dividido por 2, 4. A gente verificou no início que era 4. Beleza. Então, é isso aí, galera. Um abraço a todos. Espero que vocês curtam o vídeo. Turmas abertas para o próximo ENC em abril, aguardo. Quem precisar lá, espero que ninguém precise, mas caso precise, o curso está em brunoglass.xyz. Compartilhe com os amigos, ajude o canal dando essa curtida. Toda semana eu estou aqui trazendo vídeo para vocês. Peço que vocês não me abandonem, porque eu não abandono vocês. Deixe aquela curtida aí para ajudar. Um abraço e até a próxima.